Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Olá, começa agora mais um programa Destaques. E o ex-ministro e ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, oficializou na última quarta-feira, dia 22, a sua filiação ao PSDB em evento realizado no Hotel Mareiro, aqui em Fortaleza. O evento contou com a presença do ex-governador e ex-senador Tasso Gereissati, dos ex-prefeitos de Fortaleza, José Sarto Nogueira e Roberto Cláudio, além do presidente do PL Ceará, deputado federal André Fernandes, do presidente do União Brasil, Capitão Wagner, e de deputados estaduais e federais. Na oportunidade, Ciro Gomes falou sobre gratidão ao povo cearense e defendeu um leque amplo de alianças com os demais partidos aliados. Tudo que eu fui, que eu sou, inclusive a projeção nacional que eu pude adquirir, eu devo ao povo cearense. Devo ao povo cearense também a maior humilhação que eu passei na minha vida, que eu compreendo, enfim, não é culpa do povo. Eu fui pago com a mais vil ingratidão e traição por pessoas que eu ajudei a fazer, formar, preparar, apresentar para a vida pública, porque eu corri todos os riscos, porque eu sofri desgastes que eu nunca tinha tido antes. Mas o povo cearense merece de mim tudo. Candidatura ou não, é o tempo que vai dizer. Agora o que importa para nós é construir um amplo leque de alianças, provocar um debate que traga a universidade, que traga a cultura livres para discutir, porque os problemas são gravíssimos. O Ceará é o terceiro estado mais violento do país. Um promotor de justiça responsável e sério, que eu sei e conheço, afirma nos jornais, e portanto ele deve estar investigando, que o Ceará tem mais de 50 políticos envolvidos com facção criminosa. Eu sei do envolvimento do PSB, presidido pelo Eudoro Santana, com facção criminosa em Choró, com facção criminosa em Santa Quitéria, como sei do PP, ligado ao presidente do partido, Guimarães, que é tristemente afamado, justa ou injustamente, como homem da cueca, em Icó. São coisas graves, todas têm nome, têm endereço, e que eles têm conseguido manipular para que a imprensa cearense, humilhada como está, não tenha liberdade para elogiar o que for bom, mas falar criticamente aquilo que ela deve fazer em nome do interesse público, que é a maior responsabilidade da grande imprensa. Então, a minha tarefa é unir essas pessoas, ajudar a formar, com a minha experiência, um projeto novo. Nós precisamos mudar completamente a educação, precisamos introduzir inteligência artificial, robótica, mecatrônica, sabe? Não pode ser a tela só ser uma coisa para derivar para o vício de TikTok, de YouTube, de filminhos no YouTube, onde as mães e os pais não têm controle. É preciso preparar para programar, para fazer aplicativos e tal. Isso tudo é uma tarefa da educação que está completamente abandonada no Ceará e no Brasil. O máximo de política pública que se fez foi criar mais uma bolsa para tentar mitigar um fenômeno complexo, que é a caretice da escola, em que 71 de cada 100 garotos brasileiros, na idade correta, não concluem ensino médio. Nós temos que resolver o redesenho da segurança pública. Nós precisamos, a saúde está toda partidarizada, todo o Hospital de Juazeiro, que é um hospital modelo, hoje está entregue a um cabo eleitoral, o de Sobral está entregue a outro cabo eleitoral, as promessas de coisa estão significando que saldo de leitos é zero. Você abre um megaloma no hospital da UES e fecha leitos pediátricos, fecha leitos depois. 60 mil pessoas estão com cirurgias eletivas, em que a diferença de vida ou morte, por exemplo, uma mulher que localiza um nódulo no seio, se ela não fizer a punção e a cirurgia, isso pode ser a diferença literal entre vida ou morte, porque o diagnóstico precoce cura o câncer de mama, o diagnóstico tardio não tem jeito. Então é um desafio monstruoso. Sem se falar na grande questão que é uma pessoa séria e responsável como eu no dinheiro. Então você tem hoje R$1 bilhão nos últimos 3 anos foram entregues para a imprensa. R$1 bilhão. Outro R$1 bilhão por ano está sendo dissipado num loteamento de 17 novas secretarias de Estado, loteadas, salvo exceção, para a roubalheira mais orgânica, definitiva. Estou falando de novo, portanto eu devia ser desafiado. Eu estou dizendo que não se faz uma obra pública sequer no estado do Ceará sem cobrança de propina. Por que não me desafiam? Aponta uma obra. Uma obra lá e tal, está aqui, venha provar que tem, eu vou lá e provo.
porque é fácil. É propina generalizada no Ceará de escovação. Então, eu tenho que pensar 1000 vezes se eu sou capaz mesmo de resolver essa pendência. E é o que eu vou fazer aos próximos meses. O ex-governador do Ceará e ex-senador Tasso Gereissati falou sobre a importância do diálogo e criticou a polarização na política atual. O diálogo é o responsável pela união de uma sociedade, então essa responsabilidade ele leva com ele. E no Ceará, evidentemente, é reverter esse retrocesso que está havendo aqui, que é uma tristeza para todos nós. Um Estado politicamente completamente em fase de retrocesso, praticamente a politicagem, o clientelismo voltou a imperar com mais força ainda, a administração pública sem a menor eficiência, segurança nem fala. É inédito nos últimos 20 anos, talvez, é inédito, que realmente agora parece que o Ceará está acordando da capacidade da cidadania, da população ter voz e vez. Então, é uma aliança de tendências fazendo um movimento que realmente tem tudo para voltar a fazer com que o Ceará seja respeitado e admirado como foi no passado. E agora o intervalo, a gente volta em instantes. DTM é a disfunção da articulação temporomandibular que causa muitos problemas para a qualidade de vida. Quem sofre com essa situação poderá ser atendido gratuitamente em uma clínica do Centro Universitário Estácio do Ceará. Por lá, o atendimento é feito por uma equipe multidisciplinar que envolve os estudantes de odontologia, de psicologia, de nutrição e fisioterapia. O repórter Denis Barbosa tem mais informações. Esse, na verdade, é mais um dos serviços oferecidos aqui pela Clínica de Odontologia do Centro Universitário Estácio do Ceará. Aqui atrás, um grande movimento, são vários atendimentos acontecendo durante o curso e a gente está com a professora Nicole Burgos, que é uma das responsáveis por esse monitoramento aqui da disciplina e pode nos dizer, esse atendimento multidisciplinar para esse público é muito importante, é essencial. Com certeza. Na verdade, a gente sempre fala que a gente não consegue tentar chegar ao sucesso de um tratamento ou controle, né, de uma DTM, de um bruxismo, sem que a gente trabalhe em conjunto com outros profissionais da área da saúde, como, por exemplo, a psicologia, a nutrição, a fisioterapia, muitas vezes até o educador físico nos ajuda, os médicos. Então, a gente precisa desse suporte para que o nosso paciente tenha uma abordagem de todas as áreas que ele vai precisar para fazer esse controle e tratamento. Professora, vamos começar falando para quem não tem esse problema, para quem não conhece ninguém que passe por essa situação, o que é o DTM e que situações a pessoa acaba passando. Eu sei que há uma falta de qualidade de vida e essa busca está exatamente aqui nesse espaço. Perfeito. Na verdade, assim, é muito comum as pessoas não saberem, né, o que é a DTM e confundem com bruxismo. A DTM é a disfunção temporomandibular, um nome bem bonito para dizer o quê? Que são condições que alteram a musculatura envolvida na mastigação, a articulação aqui pertinho do ouvido, tá? Então o paciente ele pode ter uma alteração da sua função. E o bruxismo, ele já é o hábito de ranger ou apertar os dentes. Em alguns casos, ele até nem encosta o dente, mas essa parte a gente deixa para conversar com o paciente aqui. Então, assim, há uma confusão muito grande. A DTM, ela pode ser tanto do músculo como da articulação, que pode envolver ou não dor. E o bruxismo normalmente está relacionado àqueles hábitos do paciente, comportamento de ranger, de apertar os dentes. Então, esses pacientes, eles já vêm normalmente com condições associadas. E normalmente ele pode ter uma DTM e ele pode ter algum tipo de bruxismo, tá? Então, assim, os pacientes que têm normalmente cansaço nos músculos da face,
que sentem dor nessa região, que a gente chama do músculo temporal, tem dor de cabeça, no músculo aqui do masseter da mastigação, ou quando abre e fecha a boca, escutam barulhos estalidos, né, quando abre e fecha, sente como se saísse um pouquinho do local. Tudo isso podem ser sinais e sintomas de que aquele paciente pode ter algum tipo de DTM. Não quer dizer que só esses sinais, como eu estou dizendo, são DTM, mas eles podem fazer parte de outras condições, mas o paciente sim pode ser diagnosticado com DTM. E aqui, como a gente até conversou, eles, juntamente com essas outras áreas da saúde, a gente consegue dar uma abordagem integral. Então o paciente ele consegue ter um olhar, a gente coordena da odontologia, mas mais amplo, então a gente consegue entregar um tratamento melhor. Então, se aqui vierem, após esse acolhimento, for realmente diagnosticado isso, esse tratamento começa, esse acolhimento começa e as pessoas são aqui atendidas de forma gratuita. Perfeito, de forma gratuita. Juntamente com outros professores da disciplina, né, a gente está aqui responsável pelos alunos, coordenando todos os atendimentos. E ele é realizado de forma gratuita. Se vocês entrarem lá no Instagram, vai ter um link que o paciente consegue acessar e já fazer sua marcação. E aí, diante do retorno com a recepção, vão lhe guiar para o dia de atendimento que seja mais propício para aquele tipo de tratamento. Maravilha. Olha, os dias de atendimento, eles ficam disponíveis no link da bio do Instagram da clínica. Mas, claro, após esse contato, vai ter todo um guia, vai ter todo um acolhimento com informações. Perfeito. Tem alguém que está lá dando suporte no WhatsApp para gerar... você tem dúvida? Eu não sei, será que eu tenho, será que eu não tenho? Então vai ter alguém que vai lhe direcionar para o dia correto da clínica que você pode vir para ser o seu problema, digamos assim, resolver. Então vão ter dias específicos, uma marcação, e assim que o paciente chega, ele é acolhido. E se não for a demanda para aquele dia de atendimento, a gente já encaminha de uma forma mais certeira para que dia ele vai ser atendido de uma forma melhor. Professora, para encerrar, a busca é exatamente por saúde e essa qualidade de vida que esse tratamento pode trazer àquele paciente. Perfeito. Os pacientes que têm DTM, normalmente eles não conseguem ter acesso a um atendimento de uma forma rápida, o que acaba cronificando, né? Estendendo essa situação, essa condição. E muitas vezes a gente tem uma piora, a gente deixa crônico que não era muitas vezes para ser crônico para o paciente. Então isso afeta muito a qualidade de vida dos pacientes. Então, por isso que a gente teve tanto cuidado ao planejar essa disciplina, para que esse paciente fosse bem acolhido e a gente tivesse uma demanda boa de alunos para tratar, porque a gente sabe que é difícil. Então, assim, o paciente vem e a gente torce para, muitas vezes, ele ter uma melhora realmente da qualidade de vida dele, ele conseguir retomar atividades básicas, como às vezes sair, trabalhar, mastigar, né? Professora, muito obrigado pela entrevista. Lembrando que o link para que você possa fazer o agendamento e passar por todo esse atendimento, verificar se você tem ou não e iniciar esse tratamento, se assim for necessário, está realmente disponível aqui nesse endereço que aparece aqui embaixo. E como você percebeu, há toda uma didática, um acolhimento muito bacana para que a pessoa, o paciente, realmente seja atendido da melhor maneira possível, como nós falamos aqui, de maneira gratuita. Dica feita, dica de saúde, eu volto com você aí no estúdio. E agora o intervalo, a gente volta em instantes. E a Casa do Barão de Camusim recebe uma nova exposição que une arte, cultura e identidade cearense. Um fio puxa outro, vem fortalecer, reúne 60 obras dos artistas Alexandre Herbert e Silvânia de Deus em homenagem aos 300 anos de Fortaleza. A exposição Um Fio Puxa Outro Vem Fortalecer propõe um encontro entre as artes visuais e a tecelagem, destacando a simbologia dos fios como um elemento que conecta pessoas, memórias e a história da cidade de Fortaleza, que em 2026 completa 300 anos de história. Vou conversar agora com uma das criadoras dessas obras, a Silvânia de Deus, que usa técnicas de costura, crochê e trama para mostrar toda essa conexão, essa simbologia. Silvânia, fala para a gente o que é que significa fazer, né, essas obras, homenageando a cidade que vai completar 300 anos em 2026.
Olá, prazer imenso estar aqui com vocês. Essa exposição é uma grande experiência. Primeiro que junta 2 filhos da terra, né, 2 filhos do Cariri, eu e o Alexandre Ebert, 2 artistas visuais que também são tecelões, que tecem, que bordam, que tramam, que costuram, que a gente faz do tecido e do fio nosso principal matéria-prima de expressão. Quando surgiu esse convite do sobrado Dr. José Lourenço, e junto com essa casa linda, Casa do Barão de Camusim, né, que são 2 equipamentos das 2 secretarias de cultura, e nos convidou, né, para dentro do projeto Percursos, que o Sobrado trabalha, para a gente pensar como primeiro. Essa exposição ela é muito marcante, porque ela é a primeira comemoração dos 300 anos de Fortaleza. Né? Literalmente, a gente faz uma referência ao nosso ouro branco. Nós já fomos grandes produtores de algodão, né? A gente viveu do fio, né? E já tecemos muitas tramas. Então, a gente foi buscar nessa experiência do passado, nessa fortaleza, né, que foi a gente ser grandes produtores de algodão, fazer parte dos grandes produtores de algodão do país e do mundo, né, que a gente também exportava. Então, a gente foi buscar nesse lugar toda a referência para a pesquisa e para fazer com que a gente fizesse essa exposição maravilhosa que está aqui até o início de dezembro, vai ficar 2 meses, e é uma brincadeira, né, vir fortalezar, se encher de fortaleza, né? São muitas as fortalezas, e aqui está traduzida entre... A gente usa o fio para contar a nossa história, né? Contar a história do nosso povo, contar a nossa história, falar desse enredo todo que é Fortaleza. Legal. As obras da Silvânia estão aqui no primeiro andar, né, da Casa do Barão de Camusim, nessa exposição Um Fio Puxa Outro, Vem Fortalezar. São 17 obras que a Silvânia vai contar aqui para a gente como foi elaborar todas essas obras, construir toda essa temática, né, falando da história de Fortaleza através do têxtil, né, do algodão, enfim, dessa obra de tecelagem. Eu trago uma pesquisa muito bacana, eu trabalho muito com a trama da rede de pesca, né, eu trago muita ideia de sermos povos do mar, saindo lá do sertão, então são costuras que saem de lá, passa pela serra, passa pelos climas todos e deságua no mar. Tem uma cidade bem marejada aqui para mostrar. Então, eu trago práticas culturais nossas de fazer, né, de fiar, bem antigas. Então, eu afirmo isso através das escamas de tecidos que são muito usadas dentro do design popular, dentro de grandes mestras, né, de costura. Trago crochê, trago a trama da rede de pesca, esse nó, né, esse nó ancestral, e muitos tecidos, inclusive o linho, né, o nosso linho e o nosso algodão está aqui presente. Quer dizer que o público que vier aqui para essa exposição é convidado a participar desse jogo de tramas. Fala, explica isso aí para a gente. É um convite para a gente se enredar, se encher de mar. Né, uma coisa bonita, assim. Tem uma obra que é uma grande rede de pesca e a gente expôs ela, montamos ela de uma forma que você realmente adentre ela, né? Sinta a energia de estar literalmente dentro do mar, né? Enredado nisso. Agora, Silvânia, vamos falar agora sobre as obras, né, do Alexandre Ebert, seu conterrâneo lá da região do Cariri. Lembrando que as obras aqui dessa exposição, aqui no primeiro piso da Casa do Barão de Camusim, tem as obras da Silvânia de Deus, mas no segundo andar tem as obras que foram feitas, produzidas pelo Alexandre Ebert, que é outro artista tecelão, lá da região do Cariri. Fala para a gente o que é que o público pode esperar, o que é que tem lá em cima, quais são as obras, como é que foi essa produção? Alexandre, ele tem um trabalho incrível com as tramas, né, com o tear, e ele tem um trabalho que ele
ele criou, né? Ele trabalha com o nó cariri, com a trama cariri, que é um tipo de trama mesmo, de nós, né, que são desenvolvidos manualmente. Então, ele traz a renda cariri, ele traz um trabalho incrível de tecelagem, a exposição, a parte do segundo andar, que abre com um cortejo para Iemanjá e Nossa Senhora da Assunção, né, a padroeira do município. E vai se desenrolando em muitos fios, em muitas tramas, e tem esse trabalho incrível e inédito da renda cariri, que é fantástico. Fantástico. E é interessante que tudo isso que você falou, tanto sobre suas obras como as obras do Alexandre, remetem, né? Nós estamos na Casa do Barão de Camusim, que também trabalhou na indústria têxtil, né? Tudo isso envolve essa simbologia e essa conexão, né, que o fio faz com a memória das pessoas, né, assim, a memória da cidade. É muito importante esse ponto que você trouxe, porque, de fato, o Barão foi um grande entusiasta, né, de botar o nosso algodão, nosso fio, nossas tramas num lugar de destaque. Ele foi uma pessoa que estimulou muito, que botou a gente em alta roda. Ele tinha essa relação muito forte com o fio e com a vontade de deixar a Fortaleza, né, sendo conhecida no mundo a partir do que ela produzia. Então, quando a gente pensou essa exposição, todos nós, né, Sobrado pensou logo de ser aqui, porque essa casa, que é um grande equipamento público, que graças a Deus temos, né, mantemos ela assim viva e bem cuidada, a gente pensou logo como um lugar mais importante para fazer uma exposição como essa. Né? Inclusive, a gente trouxe um dos presentes que foi entregue na abertura, foi de semente de algodão, porque tem todo um trabalho das nossas secretarias, SEMASSES e outras, para resgatar, né, nosso plantio de algodão, e a gente voltar a ser grande produtor de algodão. Isso aí também tem tudo isso embutido, né, toda essa história que é contada aqui, né, trazer de volta, resgatar essa pujança do algodão, né, o ouro branco que já fez boa parte assim da economia do Ceará. Exatamente, a exposição ela também ela é bem educativa nesse sentido, né? Porque é trazer para o público a nossa história, né? Começar a contar de verdade a nossa história, que nesses 300 anos tem muita coisa para ser contada. Então, Silvânia, faz o convite aí para o público vir fortalecer aqui na Casa do Barão de Camusim. Gente, a exposição O Fio Puxa o Outro vem fortalecer, com a curadoria de Doutora Guimarães, proposição do Sobrado Dr. José Lourenço, que é um equipamento da Secretaria de Cultura do Estado, em parceria com a Casa do Barão de Camusim, que é um equipamento da cultura do município. Então, venham fortalecer com a gente na exposição Um Fio Puxa o Outro. Agradecer mais uma vez aqui a participação da Silvânia. Vem fortalecer aqui Um Fio Puxa o Outro até a primeira semana de dezembro deste ano, aqui na Casa do Barão de Camusim, que fica na Rua General Sampaio, número 1632, no centro da cidade, em frente à Praça da Bandeira. Fica aí o convite. Agora a gente volta ao estúdio. O Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.